Pessoal, primeira coisa, olhando de frente esse paciente, eu consigo perceber o desvio da linha média superior com a inferior. Tá todo mundo entendendo que o paciente está de cabeça para baixo, né? Não está errado, eu não errei o posicionamento do celular, eu não errei a fotografia. É para a gente enxergar dessa forma. Então tá todo mundo vendo que a linha média superior está desviada da linha média inferior. Quando eu tenho um desvio de linha média leve, eu lembro que eu dava aula, teve uma época que eu brincava de ser professor. Hoje eu estou levando a sério, tá? Mas teve uma época que eu brincava de ser professor. E eu lembro que eu dava aula para os alunos de especialização e eu dizia o seguinte: quando eu tenho um pequeno desvio de linha média inferior com a superior, quando o desvio é pequeno, eu não me preocupo, porque às vezes pode acontecer de ter um dente maior um pouco do que o outro, de um lado, e aí a gente não vai conseguir que a linha média superior fique centralizada com a inferior. Pode acontecer isso? Até pode, eu não duvido. Porém, eu comecei a revisar os meus casos clínicos da época que eu dava aula na especialização e eu comecei a perceber uma coisa. Esse desvio de linha média, em 100% das vezes, pelo menos em mais de 40 casos que eu revisei, era por conta de um problema de relação do canino. Por exemplo, uma linha média desviada dessa maneira, nós temos uma relação do canino do lado do desvio da linha média, que é uma relação de classe 2. Não estou dizendo que é uma classe 2 completa, mas um remanescente de classe 2. Na maioria das vezes. Ou o desvio de linha média inferior aconteceu por uma migração dos dentes inferiores para mesial e provavelmente eu tenho uma relação de classe 3, 1 ou 2 milímetros de classe 3 desse lado oposto. Então, quando eu tiver uma linha média inferior com um pequeno desvio em relação ao superior, checa a relação do canino. Se o seu canino não tiver relacionado de classe 1 100%, aquele desvio, não adianta você colocar elásticos anteriores. É bobagem, esquece isso, eu te garanto. Você tem que corrigir a relação do canino, tá bom?